De histórias documentadas de sobrevivência a resgates ousados, o mundo pode parecer um lugar enorme onde é fácil se perder e nunca mais ser encontrado, até que o destino dá uma reviravolta imprevisível. Aqui estão algumas das buscas e resgates mais chocantes já registrados em câmera. Número 1. Homem perdido encontrado. Esta dupla sobreviveu 3 meses difíceis perdidos no vasto oceano. Um marinheiro australiano e seu cachorro foram resgatados na costa do México após passar 3 meses no mar no imenso Pacífico. Havia um ousado marinheiro australiano chamado Timothy Shedd, que junto com seu leal cachorro partiu para uma aventura em seu sonho azul. Infelizmente, um dia, uma tempestade furiosa os atingiu, desorientando-os, e seu equipamento de navegação ficou maluco. Quando a esperança parecia quase perdida, um barco de pesca mexicano apareceu no horizonte, dando-lhes outra chance de viver. Quando chegaram em Manzanillo, ele foi internado no hospital, dominado pela gratidão, e expressou que a vida tinha outros planos para ele. Número 2. Menino encontrado na floresta. O Outback australiano provou ser um lugar duro e implacável, mas a resiliência desse jovem menino o manteve firme. Tudo começou quando um menino australiano desapareceu da propriedade rural de sua família. Quando seus pais perderam toda a esperança, uma descoberta emocionante foi revelada na selva australiana. Um menino vestido apenas com um moletom e fraldas foi encontrado sentado à beira de um riacho, pegando água em suas pequenas mãos para beber. Após 3 dias de buscas, as autoridades na Austrália localizaram a criança desaparecida, trazendo uma alegria emocionante para seus pais. Número 3. Sobrevivente de navio naufragado. Sob as ondas perto de Istambul, uma incrível história surgiu em outubro de 2020, quando um barco de pesca virou. Dentro do navio afundado, em um pequeno bolsão de ar, o cozinheiro do navio, Cemal, agarrou-se à vida. Mergulhadores da polícia turca, verdadeiros heróis, aventuraram-se no barco submerso e ficaram espantados ao encontrá-lo vivo. Rapidamente equiparam-no com uma máscara de mergulho e um aparelho de respiração, guiando-o para a segurança. Era como uma cena de filme de Hollywood, mas desta vez era a vida real. Um incrível conto de sobrevivência sob as ondas. Número 4. Piloto resgatado. Em novembro de 2023, uma corrida emocionante contra o tempo ocorreu quando, enfrentando as forças implacáveis da natureza, um piloto foi resgatado. Um homem caiu com seu pequeno avião nos infestados Everglades, repletos de jacarés e insetos, durante a noite. Uma pequena aeronave monomotor caiu na vasta extensão dos Everglades. O piloto era o único a bordo e ficou preso na selva indomada. Número 5. Resgate incrível na montanha. Levar um helicóptero não era uma tarefa fácil, então esta equipe de resgate optou por confiar em seus veículos confiáveis e em seus pés para chegar ao destino. No pitoresco distrito dos Lagos do Reino Unido, uma jovem encontrou-se em uma situação complicada, longe do chão. Mas aqui está a parte emocionante. Os cuidados críticos, sendo os primeiros a chegar, chegaram rapidamente para ajudar e, inacreditavelmente, conseguiram fazê-lo pelo ar em apenas 90 segundos, o que acreditavam ser uma grande conquista para eles. O futuro parecia promissor e isso era apenas o começo. Número 6. Menino em milharal. Em Minnesota, uma cena emocionante foi capturada em outubro de 2017, quando a curiosidade de um menino o dominou, e ele foi direto para o milharal imponente. O menino de 2 anos e seu cachorro ficaram perdidos em um milharal gigante, mas ele não estava sozinho, pois seu amigo leal de 4 patas, um cachorrinho de 12 anos, não hesitou em segui-lo e manteve um olhar atento sobre o pequeno aventureiro. A equipe de resgate chegou e sua câmera capturou o cachorro abanando o rabo como uma luz-guia, o que os alertou que havia algo suspeito nos milharais, e após horas de esforço, eles felizmente encontraram a dupla. Um menino e seu cachorro em um milharal. Esta foi a verdadeira representação de quão fiéis são os cães. Número 7. Base Jumper resgatado. No mundo dos aventureiros que saltam de penhascos com paraquedas, uma aventura na Tailândia tomou um rumo inesperado. Um paraquedista ousado que se aventurava saltando de penhascos encontrou-se em uma situação mais perigosa do que jamais imaginou. Enquanto descia, seu paraquedas inesperadamente ficou preso em uma rocha saliente, a 200 metros acima do chão. Ele estava pendurado no ar, agarrado apenas às cordas do paraquedas. Durante várias horas, ele ficou suspenso em um ato de equilíbrio deslumbrante, mas perigoso.
Número 8. Reunião após décadas. Esta incrível história começou em 1997, quando um filho de 2 anos estava brincando do lado de fora de sua casa na província de Shandong. Ele foi abruptamente levado por uma mulher desconhecida. As buscas oficiais não conseguiram encontrar seu filho, mas seus pais nunca perderam a esperança. O pai, determinado a encontrar seu filho, viajou por toda a China em uma motocicleta durante 24 anos. E um dia, a sorte estava completamente ao seu lado quando ele encontrou seu filho. A polícia na província de Henan localizou recentemente um homem que correspondia à descrição do filho. Após uma separação impressionante de 2 décadas, a família na China finalmente se reuniu. Número 9. Resgate heróico. Em uma trilha cênica no Oregon, um dia de caminhada tomou um rumo assustador quando uma mãe, presa em uma encosta íngreme, foi segurada por uma jovem. Por sorte, um caminhante estava por perto e ouviu um leve pedido de ajuda, correndo em direção a ele. Lá, ele encontrou uma jovem agarrada à sua mãe, que estava escorregando pela encosta. A filha tinha apenas um braço, tornando a tarefa difícil, mas o caminhante convocou toda a sua força e determinação para resgatar a mãe. Finalmente, ele conseguiu puxá-la para a segurança na trilha. Número 10. Mulher presa resgatada. Em junho de 2019, uma chamada intrigante chegou aos socorristas de montanha, um amigo relatando sua companheira desaparecida enquanto esquiavam em uma geleira. O medo de uma queda em fenda impulsionou uma resposta rápida da equipe de resgate. Ao chegar, avistaram um homem acenando na neve, pedindo ajuda. Os bravos socorristas desceram a fenda e descobriram a mulher perdida a mais de 10 metros abaixo da superfície na geleira. Milagrosamente, apesar da profundidade da fenda de mais de 15 metros, ela estava a salvo. Com determinação inabalável, usaram um guincho de barco e um pequeno motor para resgatar a mulher, puxando-a de volta para a segurança. Número 11. Caiaqueiro preso resgatado. No 2º de novembro de 2013, um grupo de 7 caiaqueiros embarcou em uma tarde de remada pelo rio Lynn, em Devon, Reino Unido. Durante sua jornada aventureira, encontraram uma queda desafiadora, e um dos caiaqueiros se encontrou em uma situação perigosa. Ele foi empurrado para fora do curso e ficou preso verticalmente na água, com seu corpo preso na forte corrente que mantinha sua cabeça submersa. Um dos socorristas capturou o momento com uma câmera GoPro presa ao capacete, onde todos agiram rapidamente. Eles o resgataram a tempo, arrastando-o para fora dessa situação perigosa, graças aos seus esforços rápidos e resolutos. Número 12. Milagre de resgate. Falando em sorte, o anjo da guarda deste mergulhador estava trabalhando muito para que ele milagrosamente sobrevivesse a este conto angustiante de sobrevivência. Dylan Garten Meir, um mergulhador livre de 21 anos da Flórida, encontrou-se em uma situação de risco de vida enquanto explorava os estreitos da Flórida. Ele ficou preso em uma corrente implacável que o arrastou. Passou horas sozinho no mar após ser puxado por uma poderosa corrente ao largo de Key West. Dylan enfrentou desafios assustadores ao longo de 4 horas difíceis. Ele foi levado a mais de 1 quilômetro de distância e mergulhou a profundidades de 45 metros. Foi uma luta desesperada pela sobrevivência, pois ele perdeu a sensação nas mãos e nos dedos dos pés. Milagrosamente, ele emergiu e sua família veio resgatá-lo das águas traiçoeiras. Número 13. Perdidas por meses. Estas 2 mulheres ganharam as manchetes em todo o mundo quando foram encontradas em 2017. 2 mulheres americanas, junto com seus animais de estimação, enfrentaram uma assustadora viagem marítima. Elas ficaram presas em um veleiro no meio do Oceano Pacífico por quase 5 meses. Jennifer Appel e Tasha Fuyava partiram de barco com seus companheiros caninos do Havaí para o Tahiti em 3 de maio. As amigas zarparam do Havaí para o Tahiti com seus cães, Zeus e Valentine. Com um mastro danificado, motor inundado por uma tempestade e um sistema de comunicação falhando, sua viagem se transformou em um pesadelo. Seus chamados diários de socorro não foram atendidos enquanto estavam presas no imenso Pacífico. Elas viveram por quase 5 meses com purificadores de água e alimentos secos. Na manhã de ontem, o USS Ashland chegou após os esforços da Marinha dos Estados Unidos. Número 14. Sobrevivência incrível. Em novembro de 2021, um homem de 69 anos partiu sozinho em um barco para a bela ilha de Yakushima, no Japão,
Mas sua jornada tomou um rumo perigoso quando seu barco virou em mares agitados na prefeitura de Kagoshima. Ele foi encontrado à deriva por impressionantes 22 horas, sem bebida, e a água fria o incomodava. Um oficial da guarda costeira chamou isso de milagre que ele sobreviveu. A determinação e a esperança deste homem, agarrando-se ao desconhecido, desafiaram todas as probabilidades. Número 15. Menino perdido encontrado. Em um resgate emocionante, um menino e seu leal labrador preto encontraram-se em uma aventura inesperada quando se perderam na floresta. Eles se afastaram de casa em New Jersey e estavam desaparecidos há mais de uma hora quando os policiais estaduais chegaram para ajudar. Durante a busca, um policial e a mãe do menino ouviram sua voz à distância, fazendo-os correr quase 1 quilômetro para dentro da floresta. Lá, descobriram o pequeno garoto visivelmente ansioso, mas seguro, com seu fiel cachorro ao seu lado. Número 16. Milagre de Tony Bullimore. A viagem de Tony Bullimore no perigoso Oceano Austral foi exposta há 26 anos, em uma história de sobrevivência milagrosa. Seu barco, o Exide Challenger, perdeu o leme enquanto competia na regata Vendée Globe em 1996. Em questão de segundos, literalmente 2 ou 3 segundos, o barco virou e afundou em algumas das águas mais perigosas da Terra. Durante 4 dias, aterrorizantes, ele ficou sozinho e enfrentou o abismo gelado. Ele lutou para sobreviver na água gelada. Finalmente, um navio australiano ouviu o chamado de socorro de Bullimore e rapidamente enfrentou o clima severo para alcançar o barco virado. O mundo não podia acreditar em seus olhos quando testemunharam sua incrível sobrevivência. Número 17. Crianças perdidas encontradas. Cativados pelo encanto de um riacho seco, 3 crianças destemidas saíram do caminho no meio da Floresta Nacional Sam Houston. Estavam perdidas, mas não assustadas. Então procuraram abrigo sob uma árvore desenraizada. Enquanto isso, na manhã de 1º de outubro de 2021, um bom samaritano, alertado sobre seu desaparecimento, aventurou-se na floresta. Eles se cruzaram por acaso. No abraço da floresta, um deputado do xerife do condado de Montgomery surgiu como seu salvador, transformando uma viagem potencialmente desastrosa em uma história de companheirismo inesperado e o reconfortante perfume do resgate. Número 18. Resgate incrível de helicóptero. Lá fora, no Recife de John Brewer, o barco do grupo decidiu dar um giro surpresa, tornando o dia ensolarado um pouco mais agitado do que o planejado. 4 pessoas flutuaram nas ondas, esperando por um ingresso de resgate. Como mágica, um helicóptero apareceu, trazendo os salva-vidas a bordo. Era como uma cena de filme, mas sem machucados ou drama, apenas um alívio imenso. Aqueles anjos de helicóptero transformaram seu dilema aquático em um terreno sólido. Número 19. Resgate em meio a águas turbulentas. No condado de Shasta, um pai enfrentou as corredeiras para salvar seu filho, mas a água tinha seus próprios planos. Ele mesmo ficou preso no meio das águas turbulentas, mas, felizmente, uma grande rocha o salvou de ser arrastado. Eles avistaram o homem agarrado a uma grande rocha no meio da água branca. Um balé de helicóptero se desenrolou quando a equipe de resgate o avistou agarrado a uma rocha. O filho conseguiu chegar à margem, mas o pai ficou preso. O destemido voluntário na cesta conseguiu tirá-lo da beira do abismo e provou que, com heroísmo no rio e trabalho em equipe, nem mesmo as águas turbulentas podem apagar o poder do resgate. Número 20. Resgate de montanhista. Contra o deslumbrante pano de fundo do lago Milwaukee, no estado de Washington, um montanhista encontrou-se em uma situação angustiante em 30 de junho, agarrado a uma face de penhasco. O homem, vestindo uma mochila verde, estava preso acima das águas serenas. O motivo de sua situação à beira do penhasco permanece um mistério. À medida que o tempo passava, o montanhista preso lutava para se segurar até que a ajuda chegasse. As equipes de resgate de montanha de Seattle estavam a caminho, mas a horas de distância. Felizmente, a equipe chegou e o trouxe para a segurança. Número 21. Avalanche atinge esquiadores. Perdidos em encostas traiçoeiras, 3 esquiadores tomaram um caminho errado, encontrando-se presos em uma das faces mais íngremes e perigosas da montanha. Um chamado desesperado por ajuda chegou à equipe de resgate, desencadeando uma operação de busca urgente.
Em pânico na base do penhasco, os esquiadores enfrentaram uma situação terrível em clima severo. 2 bravos socorristas desceram por guincho para ajudar. Negociando um corredor estreito com uma inclinação de 50 graus, a missão se tornou um desafio técnico. Contra todas as probabilidades, eles conseguiram puxar os esquiadores presos para a segurança. Número 22, homem preso nas cataratas do Niágara. Em 6 de abril de 2018, as cataratas do Niágara se tornaram uma cena assustadora. Havia um homem pendurado a apenas 1 metro da borda. Havia apenas uma coisa que o protegia de ser levado: uma rocha. Seu pé estava preso atrás de uma rocha, mal impedindo-o de cair. O barulho das cataratas era tão alto que abafava a respiração de todos. Cada segundo parecia uma eternidade. Mas aqui vem o herói da equipe de resgate em um helicóptero, enfrentando a forte corrente das ondas do Niágara. Os socorristas o puxaram para longe da borda assustadora. Este salvamento incrível transformou o que poderia ter sido um grande desastre em uma história incrível de bravura humana e do poder impressionante da natureza. Número 23. Veículo caiu de penhasco. Em janeiro de 2023, um Tesla saiu de uma rodovia da Califórnia e mergulhou de um penhasco. Surpreendentemente, todos os 4 passageiros dentro não apenas sobreviveram, mas viveram para contar a história. Um carro todo retorcido e bagunçado estava bem na beira de um penhasco. Determinados a salvar o dia, os heróis do resgate chegaram. Eles conseguiram tirar todos em segurança. Esta situação assustadora se transformou em uma história incrível de sorte e bravura. Número 24. Pescaria deu errado. Em março de 2023, uma viagem de pesca virou de cabeça para baixo quando a área tranquila de pesca se transformou em um palco para heróis aéreos. Com suas hélices substituindo os sons pacíficos da natureza, a paz foi interrompida quando um dos pescadores, um homem idoso, sofreu uma emergência médica e não conseguiu subir em segurança. Felizmente, um helicóptero desceu de cima e resgatou a dupla da beira do penhasco em um ousado resgate aéreo. Número 25. Time de futebol perdido. Em 23 de junho de 2018, durante um treino de futebol, 12 meninos de 11 a 16 anos, junto com seu técnico de 25 anos, entraram na caverna Tham Luang Nang Non, na Tailândia. Chuvas pesadas inesperadas inundaram a caverna, prendendo-os lá dentro por 10 dias agonizantes. Em meio à preocupação global, o time de futebol foi milagrosamente encontrado vivo. A descoberta marcou um momento de alívio coletivo e alegria. A provação angustiante se transformou em uma história de resiliência, enquanto os meninos e seu técnico enfrentavam adversidades nas profundezas escuras. Sua sobrevivência contra todas as probabilidades tornou-se um testemunho do poder da esperança e dos esforços extraordinários das equipes de resgate que trabalharam incansavelmente para trazê-los de volta à segurança. Número 26. Caminhante resgatado no mato. Boa noite, testemunhamos um resgate extremamente perigoso e delicado nas Montanhas Azuis, em Glenbrook, quando um caminhante encontrou-se em uma situação perigosa na beira de um penhasco. A situação se tornou crítica em setembro de 2022, quando o homem foi encontrado inconsciente na face do penhasco. Cada movimento na operação de resgate foi um risco calculado, com as equipes cientes de que o menor erro poderia levar a um desastre. A dança delicada contra o tempo e o perigo aumentou a tensão, mas contra todas as probabilidades, eles conseguiram puxar o homem inconsciente para a segurança. Número 27. Outro menino encontrado na floresta. Uma história milagrosa de sobrevivência no condado de Lincoln, quando um menino de 3 anos foi descoberto vivo após estar perdido na floresta por 2 dias. Mais de 50 pessoas participaram da busca intensiva, incluindo equipes com cães e drones. O pequeno aventureiro não foi encontrado ao pôr do sol do primeiro dia. A mesma coisa aconteceu no segundo dia. Quando tudo parecia perdido, finalmente o encontraram. Inacreditavelmente, a 4 milhas de distância, o menino surgiu da floresta, faminto, sedento e com frio, mas trouxe alívio e emoção para todos que trabalharam incansavelmente para garantir seu retorno seguro. Número 28. Vida selvagem encalhada. Vídeo incrível de um resgate nas montanhas Lassal, a leste de Moab, após a queda de um helicóptero, deixou 3 pessoas presas nas montanhas de Utah. 3 pesquisadores de vida selvagem sobreviveram a uma queda dramática de seu helicóptero em um penhasco nevado devido a uma falha técnica.
Um helicóptero de resgate, como um super-herói no céu, apareceu a tempo de resgatar esses pesquisadores da bagunça nevada. A sobrevivência dos pesquisadores, com um toque de heroísmo de helicóptero, faz você perceber que, mesmo na selva, há um roteiro que só a Mãe Natureza sabe escrever. Número 29. Cachorro necessitado resgatado. Não são apenas os humanos que têm histórias de gratidão, mas também nossos amigos de quatro patas. Conheça um cão corajoso no Colorado que deve sua vida a bombeiros altruístas. Depois de testemunhar o animal indefeso em necessidade, os heróis correram para ajudá-lo. Para alcançá-lo, os bravos bombeiros deslizaram sobre o gelo em um lago congelado, enfrentando águas congeladas traiçoeiras. Eles desafiaram o clima, atravessando o gelo, em um ousado resgate canino. As pessoas resgatam da água, mas os relatórios mais recentes são sobre o resgate de um cão chamado Dory. O helicóptero da Guarda Costeira dos Estados Unidos torna-se o farol de esperança para um pastor alemão encalhado chamado Dory. Ela despencou de 90 metros de um penhasco no Parque Estadual Ecola, no Oregon. As ondas batiam ao redor dela enquanto ela rastejava com sua pata. Heroicamente, a Guarda Costeira dos Estados Unidos enfrentou águas agitadas, navegando pelos elementos para içar o ingênuo cão para a segurança. Número 30. Piloto resgatado. Um piloto foi resgatado nas Keys após seu pequeno avião cair na água em agosto de 2023. Voando da Flórida para Key West, os céus se tornaram traiçoeiros para um piloto. O desastre ocorreu quando o motor do avião parou a apenas 5 minutos de aterrissar. Perdido no mar por quase 2 horas escaldantes, com o sol da Flórida queimando, a situação se tornou terrível após o acidente. O policial se tornou o herói do momento. Em uma reviravolta incrível, ele desceu para um resgate incrível, tirando o piloto das garras do oceano. Sem dúvida, é o tipo de coisa que você vê em filmes, mas desta vez aconteceu de verdade nos céus da Flórida. Número 31. Encontradas após uma década. Testemunhe esta descoberta chocante em Cleveland, Ohio, quando 3 mulheres desaparecidas por uma década foram encontradas vivas. Amanda Berry, Gina De Jesus e Michelle Knight, junto com uma quarta pessoa não identificada, foram resgatadas. Amanda corajosamente ligou para o serviço de emergência após escapar, dizendo que havia sido mantida em cativeiro por 10 anos. A polícia prendeu 3 homens, de 50, 52 e 54 anos. Um deles morava na casa. Um vizinho, Charles Ramsey, ouviu Barry gritar por ajuda e chamou a polícia. Eles foram até a casa e resgataram Barry e uma menina. Foi um grande choque e um alívio encontrá-las após todos esses anos. O resgate profundo resolveu um mistério de uma década, dando a essas mulheres a chance de um novo começo. Número 32. Pescador à deriva. No silêncio de uma pescaria às 3 da manhã na costa de St. Augustine, o mundo de Charlie Gregory deu uma guinada selvagem. Uma onda inesperada derrubou seu barco, levando embora seus sinalizadores e telefone celular, deixando-o à deriva a 19 quilômetros da costa, com um motor morto. A guarda costeira entrou em ação em uma missão de busca. Quando o radar se aproximou de algo no vasto oceano, uma descoberta surpreendente ocorreu. Lá estava Charlie. A reunião emocional com sua família tornou-se o ponto positivo dessa provação aquática. Charlie admitiu ter perdido toda a esperança de sobrevivência, mas contra todas as probabilidades, a natureza tinha um plano diferente para ele, transformando uma tragédia potencial em uma história milagrosa de resiliência e reencontro. Número 33. Sobreviventes de barco virado. 2 velejadores bahamenses encontraram-se presos na vasta corrente do Golfo por inacreditáveis 8 dias. Eles estavam à deriva nas águas tranquilas, no topo de seu barco virado, sem comida ou bebida, desidratados, agarrando-se à sua esperança desvanecente, enquanto seus anjos da guarda trabalhavam arduamente. Um navio cargueiro os avistou, desencadeando um resgate pela guarda costeira. Uma equipe ousada da guarda costeira desceu com uma cesta de resgate, içando-os para a segurança. Lágrimas, orações e um aceno de reconhecimento. Os homens finalmente foram levados de helicóptero para um hospital na Flórida, marcando um conto inacreditável de sobrevivência contra todas as probabilidades. Número 34. Sobrevivência inacreditável. Um homem em um barco foi parar nas remotas Ilhas Marshall, no Pacífico Norte. Ele afirma ter ficado à deriva no oceano aberto por 13 meses.
No final de novembro de 2012, Salvador Alvarenga foi pescar na costa do México. Mas 2 dias depois, uma grande tempestade atingiu e ele enviou um SOS desesperado. E então ninguém ouviu falar dele por impressionantes 438 dias. Um homem em um barco apareceu de repente nas distantes Ilhas Marshall, no Pacífico Norte. E sim, era Salvador Alvarenga. Após 13 meses à deriva sem um suprimento de água, o aparente náufrago estava de volta à terra segurando uma Coca-Cola. Depois de navegar do México com um jovem amigo, ele ficou à deriva por mais de um ano e acabou a 10.800 quilômetros de distância, em Ebon Atoll, nas Ilhas Marshall. Número 35. Resgate em águas infestadas de tubarões. Em um resgate dramático na hidrovia intercostal da Flórida, um mecânico marítimo móvel tornou-se um herói improvável. Enquanto navegava nas águas escuras de madrugada, ele avistou um caiaque perdido que estava à deriva por quase 4 horas após seu caiaque virar. Enquanto dirigia seu barco de 12 metros, ele rapidamente resgatou o caiaqueiro exausto e desorientado. Seu encontro inesperado transformou-se em um ato de salvamento incrível. Apesar da confusão inicial, ele puxou o caiaqueiro para o convés. Foi uma corrida contra o tempo, e a ação do mecânico marítimo móvel salvou David de um destino potencialmente terrível nas águas implacáveis. Número 36. Sobrevivência digna de Oscar. Em uma das maiores histórias de sobrevivência, o barco Napoleon Solo afundou no meio do Atlântico. O marinheiro Stephen Callahan se encontrou sozinho, à deriva em uma jangada salva-vidas. Ele passou 76 dias naquela pequena jangada, 4 décadas atrás, transformando um naufrágio trágico em um drama digno de Oscar. Callahan, um excelente marinheiro retornando sozinho de uma travessia do Atlântico, enfrentou uma forte tempestade que fez seu barco virar. Apesar de seus medos, ele reuniu suprimentos, embarcando em uma jangada de borracha de 2 metros, e amarrou-se ao barco afundando. Ele viajou 3.300 quilômetros náuticos em 2 meses e meio, subsistindo de água da chuva e peixes crus. Número 37. Mulher misteriosa na Flórida. A busca por uma mulher que não foi vista há quase 3 semanas está recomeçando após uma possível nova pista ter sido descoberta no caso. Paola Miranda Rosa está desaparecida desde 18 de dezembro, após uma visita a um parque estadual ao norte de Orlando. A última vez que sua família ouviu falar dela foi em 17 de dezembro de 2021, logo após o almoço com sua mãe e tio. Em 5 de janeiro, a polícia revelou uma informação surpreendente. Disseram que Paola foi vista em imagens de vídeo feitas por caminhantes no Wekiwa Springs State Park, nadando e caminhando em um rio no mesmo dia em que desapareceu. Os caminhantes até tiraram algumas fotos dela. Muito obrigado por assistir ao vídeo. Curta e compartilhe com seus amigos. Inscreva-se no canal e ative o sino para não perder os próximos vídeos. Cuidem-se, pessoal!